Uma equipe de pesquisadores descobre como ler a mente de macacos. Chefes de cozinha misturam ingredientes inesperados como ouriços do mar e pirulitos para transformar o mundo da culinária, cara. Engenheiros se baseiam no comportamento explorador de formigas para desenvolver padrões de vigilância em veículos aéreos não tripulados em zonas de guerra. O que esses pioneiros têm em comum não é apenas a natureza criativa da ideia deles, não, mas como elas as tornaram possíveis. De acordo com Franz Johansson, os inovadores estão mudando o mundo ao penetrarem na intersecção, um lugar do qual os conceitos de variados campos e culturas se encontram e se chocam, produzindo uma explosão de descobertas extraordinárias. Johansson chama essa proliferação de ideias de efeito Médici, referindo-se à notável evolução artística e cultural proporcionada pela família dos banqueiros Médici lá no Renascimento italiano. Todos nós podemos criar o efeito Médici, porque todos nós podemos chegar a essa intersecção. A vantagem será daqueles que estiverem com a mente aberta e a decisão de ir além do próprio campo de especialização. Para isso, basta buscar ativamente a conexão de ideias. A pandemia do Covid-19 e o confinamento em diversos países levou à necessidade das empresas para funcionarem com a sua maioria ou a integralidade dos seus quadros em home office. O fato de boa parte das pessoas contar com um plano de bandas largas ou além das disponibilidades de videocall, possibilitou uma transição relativamente suave. Em geral, o home office funcionou muito bem. Algumas empresas rapidamente anunciaram o fim do home office até 2020. Outras, já mais vanguardistas, decretaram que oferecerão a opção de home office indefinidamente aos seus funcionários. Algumas companhias já até comunicaram a devolução de lajes comerciais e o redimensionamento do espaço deles por um lugar menor, para conter menos pessoas permanentes no escritório. Na biografia de Steve Jobs, o escritor Walter Isaacson conta que, quando a Apple decidiu construir a nova sede, Jobs queria apenas um conjunto de banheiros lá no meio do complexo. Segundo Jobs, o encontro aleatório de pessoas, departamentos era algo desejável, e a existência apenas de um conjunto de banheiros estimularia o tráfego de funcionários e aumentaria o número desses encontros aleatórios. Jobs acreditava que essas interações eram fundamentais para a geração de ideias, um insumo indispensável para a companhia como a Apple, que é super inovadora. Depois de muito trabalho dos arquitetos, Jobs foi convencido a aceitar 2 conjuntos de banheiros, dadas as enormes proporções da sede. Jobs tinha razão. Muitas invenções transformadoras aconteceram por acidentes, como a borracha vulcanizada e a penicilina. O autor Nassim Taleb também toca nesse assunto no seu livro Fooled by Randomness, postulando que o indivíduo que pega sempre o mesmo trem, rigorosamente no mesmo horário, limita a aleatoriedade de sua vida e está perdendo oportunidades de fortuitamente encontrar velhos amigos, um novo romance, um financiador para os seus novos projetos que usam trens em horários diferentes. No home office, nada disso acontece, não há encontros aleatórios e nem acidentes fortuitos. Portanto, as empresas que adotaram o home office para sempre ou home office para certos times certamente perderão a criatividade coletiva. Podem estar economizando despesas de aluguel no curto prazo e tornando a vida dos funcionários mais fácil, mas criam brechas para concorrentes que melhor preservam a sua capacidade inovadora. Isso pode custar muito caro no longo prazo. O home office funciona muito bem individualmente. A produtividade é muito grande e as pessoas se fecham nas suas ossadas domésticas, produzindo como loucas das 8 da manhã às 8 da noite, engolindo o almoço logo em 15 minutos. A sensação de muita produção, mas na maior parte delas é cumprimento de processo. Por outro lado, a produtividade coletiva em home office é péssima, as reuniões virtuais são ineficientes, é mais difícil controlar horários, há uma formalização desnecessária para todos os assuntos, call para tudo, mesmo que para assuntos que demandariam um bate-papo de 2 minutos presencialmente. Fazer isso sem falar no quesito da inovação, Trabalhar em um ambiente tipo ostra inibe a otimização do cérebro. É normal terminar um call de 1 hora mais cansado do que após uma reunião presencial de 2 horas. Um call de 1 hora dentro de um bunker de home office, o indivíduo está forçando o seu cérebro a usar toda a capacidade cognitiva em imagem e em som. Numa situação presencial, por outro lado, o cérebro despenderia energia
em outras codificações. Qual a expressão corporal do participante, quem passou pelo corredor, vale a pena pedir um café para acalmar os ânimos e operaria de forma mais equilibrada. O desequilíbrio causado pelo videocall exaure o indivíduo de tal forma desproporcional que muito poderio cognitivo é empregado numa situação pouco complexa, ou seja, a produtividade coletiva e a distância fisiologicamente comprometida, mesmo que a tecnologia permita interação. Como a interação com outras pessoas é inevitável no longo prazo, o home office drenará a energia de seus usuários e a sensação de alta produtividade, exceto em equipes estritamente processuais, onde a produção é majoritariamente individualizada, como, por exemplo, na programação de computadores. Os próprios funcionários dizem hoje preferir o home office, vão mudar de ideia com o tempo. Afinal de contas, todos nós somos seres sociais. A experiência de 4 meses em home office é pouco representativa. Tratou-se de um período onde muitas incertezas ocasionadas pela pandemia e, portanto, pouca inovação. A inovação não foi uma pauta permanente, né? As pessoas se preocuparam majoritariamente com o processo e se percebeu uma elevada produtividade. Mas esse é o arquétipo da conclusão precoce baseada na premissa equivocada. Assim como ninguém toma apenas um gole de refrigerante, nenhuma companhia prospera, nem mesmo se mantém apenas cumprindo processos. Por isso que é muito importante você ter uma ferramenta de análise de dados e entender tudo o que acontece dentro da sua empresa e como acontece. Então, é importante você ter frequentemente uma análise OLAP e também uma ferramenta de BI para você entender como anda os processos dentro do seu negócio. Nós da Nexus fazemos esse tipo de trabalho e podemos ir aí no seu escritório, analisar o seu ambiente de negócios e te dar de graça uma pequena amostra do nosso trabalho. Entre em contato. A descrição está aí em algum lugar desse vídeo. Valeu. Se você estiver vendo pelo YouTube, não esquece de dar o joinha. Muito obrigado.